Olá, Olá a todos. sejam bem-vindos ao terceiro e último episódio. E para terminar em grande este projeto académico, temos como convidado o fisioterapeuta João Noura. Que apesar da sua curta experiência profissional, desde cedo tem deixado o seu cunho pessoal no desenvolvimento da profissão. Boa tarde, João. Olá, boa Gostaríamos, tarde, como é que está? Gostávamos então que apresentasse assim, de forma breve o teu percurso profissional. Sim. Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite e parabéns por esta iniciativa. Acho que é um tema pertinente e acho que vamos tocar em alguns pontos da pertinência do assunto que vocês abordam ao longo desta conversa. Acho que será interessante. Em relação ao meu percurso, e também obrigado pela apresentação, até fiquei Lisonjeado. Claro. Pronto, em termos do meu percurso, eu licenciei-me na Escola Superior de Saúde do Porto em 2017. Iniciei o meu percurso profissional no Leixões, no futebol masculino de Leixões, logo mal terminei o curso. Fiz 3 semanas de substituições numa clínica convencionada, portanto, mais ou menos passado 2 meses de me licenciar. Não gostei muito da metodologia de trabalho, daí quando me propuseram continuar nas substituições eu ter saído, continuei apenas no futebol. Entretanto, nesse ano, limitei-me a trabalhar em contexto de futebol, iniciei uma pós-graduação na CESP, que terminei em fevereiro de 2019. E ao longo desse tempo fui sempre trabalhando em contexto desportivo, mais especificamente no futebol. Passei pelo Leixões, depois estive no Lessa, depois estive no Rio Ave, onde estive até julho de 2019, à altura em que fui contratado pela clínica CMM em Aveiro para coordenador da unidade de fisioterapia desportiva e performance, que é onde trabalho agora, para além de dar aulas na Escola Superior de Saúde do Porto, de aulas de anatomia. Pronto, e neste momento integrei a turma de doutoramento na FADEU, doutoramento em fisioterapia, e basicamente é isto. Não há maneira de não ser breve, é só isto. Então, atualmente se exerce fisioterapia no contexto privado, quais é que são aquelas variáveis que tu registas sempre? Ok. Eu não sei se vamos passar por aí, mas encararmos os registros como uma obrigatoriedade que é necessária fazermos não é uma boa maneira de encararmos as coisas, até porque se nós queremos sensibilizar para a realização de registros, duvido, e acho que a experiência a lidar com seres humanos diz-nos isso, que criar a sistematização pela obrigatoriedade não é uma boa ferramenta e, portanto, acho que é muito mais interessante levantar a pertinência do motivo de fazermos registros. Em contexto privado, onde eu trabalho, nomeadamente e principalmente com atletas, e vamos falar se calhar um bocadinho mais da reabilitação, há coisas que são absolutamente pertinentes para registar e elas prendem-se essencialmente em dois âmbitos. Primeiro, tudo corresponde àquilo que é o âmbito da avaliação do fisioterapeuta. Portanto, e isto vai prender-se diretamente também com a segunda parte, que são os sinais comparáveis. De forma a tentar ser o mais sucinto possível, nós quando trabalhamos com alguém, neste caso em concreto com atletas, nós quando avaliamos inicialmente, nós fazemos uma preparação ou uma programação a médio e longo prazo para aquilo que é a perspectiva da alta do atleta, ou seja, nós definimos com o atleta os seus objetivos para a reabilitação, de acordo com os seus objetivos, nós próprios, enquanto clínicos, estabelecemos uma série de parâmetros funcionais que são os objetivos a cumprir e, portanto, temos que registar sempre aquilo que é a narrativa, a história da pessoa, que se prende em parte com a avaliação subjetiva, e depois aquilo que é a avaliação objetiva, e neste terreno prende-se com um registro essencialmente daquilo que é os sinais comparáveis para o processo de reabilitação. Todos nós estamos familiarizados com medir goniometria, medir perimetria, medir Força muscular. Depois podemos eventualmente discutir se isto será fidedigno ou não, mas a medição destes parâmetros não é uma medição por medir, ou seja, não é registar porque medimos só, é registar porque vamos querer intervir neles e precisamos de os ter registados para podermos estabelecer um sinal comparável para perceber a progressão, se está dentro do expectável ou não. Portanto, acho que se prende-se um bocadinho com isto. Há aqui mais uma outra pertinência em termos de registro que eu acho interessante,
e não se enquadra bem nesta pergunta, mas se calhar ao longo da conversa vamos poder tocar no assunto, senão eu também puxo a brasa à minha sardinha. Estás à vontade. Mas se quiseres podes trazer isso e nós também vamos fazendo perguntas, curiosidades. Isto porque tem mais a ver com o âmbito desportivo, ou seja, não tanto com a prática privada em contexto clínico, mas com o âmbito desportivo. Mas se calhar depois, mais para a frente... Nós lá para o fim tínhamos uma pergunta mais direcionada para musculoesqueleto e desporto, e se calhar aí depois consegues responder. Okay, João, e essa é precisamente a distinção que é importante fazer, que é musculoesquelética, o âmbito de intervenção musculoesquelética é diferente do âmbito de intervenção desportiva. O setting, ou seja, o contexto em si, tem particularidades que tornam, por exemplo, a pertinência e a execução de registros diferente. Mas se calhar então no final depois discutimos isso. Ok. Então, nós na prática, nós estimamos muito a relação que temos com o utente, porque vai ser benéfico para alcançar os objetivos, para ter os resultados que nós pretendemos. Pronto, em termos, neste caso, tu tratas com os atletas, há algum período mais adequado para fazer os registros? Tu vais fazendo anotações enquanto estás com o atleta ou deixas mais para uma fase final da sessão? Ou isso depende um bocadinho de situação para situação? A pergunta é muito boa, tem muitas nuances. Vamos, por exemplo, acho que é óbvio para todos os fisioterapeutas que o N0 é necessário registar. Ou seja, toda a gente sabe que o paciente entra, ou o atleta entra, seja o que for, e nós temos uma sessão com ele. É óbvio que vamos ter que fazer registros. Aqui a pergunta será se, por exemplo, eu faço os registros durante a entrevista, ou se eu faço a entrevista e faço os registros no fim da entrevista. Eu não acho que haja um método melhor que o outro, posso partilhar a minha experiência. Venho tentando mudar os meus hábitos, ou seja, no início aquilo que eu fazia era explicar claramente ao atleta que, ok, nós estamos a conversar, e ele dizia mesmo esta frase: eu vou fazendo aqui alguns registros, senão eu depois sou muito espaçarado e esqueço. Até porque muitas vezes tem envolvido as datas, tem envolvido os timings, fiz isto passados X meses, ok. Então eu aproveitava para registar. Uma das estratégias que eu tenho utilizado recentemente é enquadrar o registro daquilo que vou fazer como sendo uma história. Ou seja, o paciente ou o atleta está-me a contar a história da vida dele e eu, em vez de estar à procura de decorar as datas, porque não é assim tão pertinente o meu registro ficar feito na primeira sessão, é preferível, tal como disseste bem, garantir que esta comunicação serve para estabelecer o contacto com a pessoa, como é lógico, guardar o fio condutor da narrativa da pessoa e depois, ao fazer o registro, perceber, mesmo ao longo das sessões, onde é que me passou a narrativa que aquela pessoa me contou. Por exemplo, acontece muito frequentemente, é uma coisa que eu já tentei fazer uma outra vez, mas vou tentar fazer de forma mais regular e, por exemplo, é um desafio que vos posso deixar. Por exemplo, passar aos pacientes o seu próprio registro da sua narrativa, ou o nosso registro da narrativa deles. Isto foi uma coisa que eu já fiz, por exemplo, de acordo com aquilo que foi a história que eles me contaram, fazer tipo a cronologia da sua condição. Na sessão seguinte, dar-lhes assim, isto é fidedigno daquilo que me contaste, porque isto ao mesmo tempo permite-nos, estabelecer uma relação de proximidade, porque a pessoa percebe que aquela pessoa que está ali não só ouviu o que eu tinha para dizer, porque registou tudo aquilo, mas está à vontade para me perguntar a mim o que é que falta ali. E depois, naturalmente, aprimora a qualidade dos registros. Aquilo que estamos a fazer é pôr os registros mais de acordo com a história real do que aconteceu. E aqui estamos apenas a falar da avaliação subjetiva, portanto, da recolha da história clínica, da história atual, tudo aquilo que vocês sabem dentro do âmbito técnico da fisioterapia. Portanto, embrulhando tudo isto, em relação ao M0, eu tendencialmente tento registar o menos possível para não criar uma barreira comunicativa que é a pessoa a falar e eu olhar para baixo a escrever. Idealmente tento fazer isto, ocasionalmente não consigo deixar de fazer, no final da sessão ou no final do dia, que como vocês podem imaginar, produz um viés que é o viés do esquecimento, ou seja, eu posso me esquecer de algumas coisas, mas não há problema, porque à partida a pessoa não vai ter só uma sessão comigo. Exato. Os registros, se me surgirem dúvidas, volto a perguntar. Isto em relação ao M0. Em relação ao M1, ao M2, ao M3, portanto, estabelecer os tais sinais comparáveis como medidas objetivas para irmos comparando ao longo do tempo, eu, por exemplo, não acho que seja
nem indispensável, nem negligenciável ter momentos formais de avaliação. Por exemplo, nós avaliamos o M0 e há pessoas que dizem assim, não precisas ter este dia para avaliar porque tu vais avaliando. Um exemplo claro. Por exemplo, num pós-ligamentoplastia do cruzado, os atletas têm que fazer saltos e é um critério de progressão. É fácil. Os atletas, quando estão a treinar as tarefas, nós vamos medindo. É simples. Mas nós não trabalhamos a perimetria ou a amplitudes articulares todos os dias. Nós vemos que elas melhoram. Mas se queremos avaliar de forma objetiva, temos que estabelecer momentos formais de avaliação. Ou seja, para fazer registros ao longo do processo, aquilo que eu acho que é mais pertinente e mais interessante é M0 obrigatório e ter momentos formais que não são obrigatórios, mas que podem ser importantes ao longo do processo, principalmente quando atingimos aquilo que se chamam os landmarks, tipo os marcos do processo de reabilitação, expectáveis, né, dentro da história da progressão natural. Por exemplo, num cruzado, aos 2 meses e meio, aos 4 meses, aos 5 meses, aos 7 meses. Ao longo do tempo, e se houver alguma coisa que é absolutamente necessária, medimos. Vamos supor, o atleta aparece com o joelho muito inchado. Ok, se calhar é importante fazer perimetria, se calhar é importante fazer o registro. Por exemplo, em termos de periodicidade, os registros que eu faço é mais ou menos 15 em 15 dias. Tendencialmente dá tipo 7 em 7 ou 8 em 8 sessões, dependendo da fase. E esses são os momentos obrigatórios de registro, mas os momentos de avaliação formal não têm necessariamente de corresponder. Ou seja, todos os momentos de avaliação formal são registados, mas há registros entre os momentos de avaliação, dentro da avaliação formal. Por exemplo, temos vindo a fazer isto, ou aconteceu alguma coisa e registamos, e até porque lá está, dentro da pertinência, nunca se esqueçam que o registro é uma salvaguarda para o próprio profissional. Por exemplo, acontece alguma coisa num pós-cirúrgico, e eu faço o registro formal daquilo que aconteceu. O atleta teve uma dor aguda e não pareceu ser nada, ou seja, dentro daquilo que é a recolha dos critérios clínicos não pareceu ser particularmente grave, mas eu registrei, por exemplo, com o resto da minha equipa, com o médico, com o fisiatra, com o ortopedista, com o psicólogo, aquilo está registado formalmente, peço a opinião deles, assim como esperaria que noutras circunstâncias eles pedissem a minha, e depois, eventualmente, poderá ser preciso decidir em equipa. Mas é importante deixar isso registado, caso contrário, depois pedem-nos justificações. Então, aconteceu isso e tu não dizes nada, ou não deixas isso registado. É uma salvaguarda para nós e, portanto, sempre que acontecer alguma coisa, ir registra ao longo do processo. Não sei se respondi. Sim. Até porque há várias variáveis que vão sendo sempre alteradas e que nós estamos em constante raciocínio clínico e adaptação à situação e, portanto, é algo gradual, nunca vai ficar feito no M0, como também não vai ficar fechado no último M, digamos. É Exatamente. Exato, e dependendo do tipo de caso, dependendo da tipologia de caso, o M0 pode não ser numa sessão. Por exemplo, nos casos dos atletas, isto é se calhar menos pertinente, mas existem casos de condições musculoesqueléticas inespecíficas em que às vezes é preciso recolher dados que são relativamente sensíveis de perguntar. Não é expectável que se recolha dados pertinentes e que são sensíveis na primeira sessão. Aliás, não só não é expectável, como provavelmente é contraproducente nós perguntarmos a uma pessoa ou fazermos uma pergunta invasiva a alguém logo na primeira sessão. Lá está, é criar a relação fisioterapeuta-utente que vai ser também depois importante para os futuros registros que se vai fazendo. É preciso ter sempre um bocadinho de sensibilidade com a pessoa, não é? Objetivamente. Fazer registro está dentro do scope of practice, ou seja, está dentro do âmbito da atuação do fisioterapeuta, que pressupõe que nós respeitamos a autonomia e a identidade do paciente acima de tudo. Nós não queremos os registros, eu disse há um bocadinho a salvaguarda, mas não é para o nosso bem. Nós queremos os nossos registros para guiarmos a nossa intervenção para o bem da pessoa. Exatamente. É sempre a pessoa que está no centro do processo. E esta é tal, dentro da pergunta do João, estas são as tais nuances, que é, se calhar numa pessoa que tem uma condição musculoesquelética inespecífica, os registros vão sendo atualizados de acordo com, não só com os critérios clínicos, mas com a recolha de dados objetivos e subjetivos que são pertinentes para a história da condição. Se calhar em pós-cirúrgicos é muito mais fácil recolher a grande maioria daquilo que é pertinente para aquela condição. Sim, exatamente. Estas nuances são pertinentes. É tal como o João disse, é ir basicamente construindo em cima da robustez do registro. Ok, isto parece ser pertinente.
basicamente existem, isto está dentro do âmbito da atuação do fisioterapeuta, não sei se já ouviram falar das flags da avaliação. Red flags, yellow flags. Sim. Basicamente se nos orientarmos por esse sistema de bandeiras, podemos dizer, sabemos as bandeiras que queremos procurar, sabemos, por exemplo, será mais difícil encontrar algumas das yellow flags, que são muitas vezes processos associados ao sistema de crenças e que vêm sendo recolhidos ao longo de muito tempo e que podem ter associações externas com vidas familiares ou com, sei lá, contextos mais específicos daquela pessoa que são difíceis de recolher no início. Enquanto, por exemplo, algumas yellow flags, nos casos dos pós-cirúrgicos, são fáceis de recolher. Por exemplo, a cinesiofobia é mais fácil de ver num pós-cirúrgico do que noutro tipo de condição. Ou seja, mas estas nuances têm que ser tidas em conta. E não há, como para quase tudo, não há uma resposta de one size fits all. É importante registar, é importante construir em cima de registros robustos, ir montando com as peças importantes dos registros, e fazendo o processo de forma sistemática. Ou seja, no início até é importante haver uma estrutura padrão que possamos dar início ao processo dos registros, mas com o tempo, com a experiência, ir moldando essa estrutura para nós próprios, que sabemos que vai ser prático para nós e que vamos perceber e que vamos conseguir transmitir aos nossos colegas. Exatamente. Acaba por ser um bocado por aí. Sem dúvida. E se vocês pensarem, vocês e todos nós fisioterapeutas conhecemos, tipo, imaginem a ficha do Síria, que tem uma ficha de avaliação em fisioterapia musculoesquelética, por exemplo. Sim. Eu não sei se há algum fisioterapeuta que eu use na íntegra, mas em grande medida a ficha base de todos nós, a ficha de avaliação base de todos nós, vai passar por muitos daqueles parâmetros. E tal como tu disseste, é verdade, se eu atuar com um determinado tipo de população, se calhar já sei que estas perguntas são mais pertinentes. Com outro tipo de população, aquelas perguntas são mais pertinentes. Mas é importante eu perceber a necessidade de fazer o levantamento de dados para depois incorporar naquilo que é o raciocínio clínico. Não sei se acrescentei alguma coisa. Sim. Como tu utilizas muito o exercício terapêutico na tua prática clínica em desporto, então penso que deve ser 90% da... Não sei, eu não sei classificar o tipo de exercício que eu utilizo. Eu utilizo exercício. Exato, pronto. Que estratégias é que utilizas para registar o plano de intervenção de forma simples e rápida? Ok, boa. Atenção, eu não utilizo só exercício. Eu gostava só de desmistificar essa ideia. Portanto, na verdade, enquanto fisioterapeuta, aquilo que eu faço, e tendo um campo de registros, eu faço o registro de forma mais abrangente. Eu tenho a sorte, do contexto em que trabalho, muitas das vezes, as avaliações objetivas, por exemplo, de força que utilizo, prendem-se com um output direto de uma ferramenta. Por exemplo, o isocinético. Eu ponho um atleta, ou eu tenho um atleta que quer pôr no isocinético, ele senta-se na cadeira, faz o teste, e aquilo dá-me um output de força que eu registro. Não tem nada que saber. Contudo, nem toda a gente tem um isocinético. Ou, por exemplo, há formas de monitorizar, formas simples de monitorizar a produção de força. Vamos supor, a velocidade de deslocamento de uma barra. Se eu sei que um atleta tem mais força, vai mover a barra com determinado peso mais rápido. Eu tenho uma medida que é um acelerómetro, que eu peço ao atleta para fazer um determinado exercício com uma determinada carga e ele, se mover aquela, eu coloco o acelerómetro na barra, a barra mexe-se rápido, ok. Vou-vos dar um exemplo, ele fez um deadlift com 70 kg a 1 metro por segundo. Ok, eu tenho esse sinal comparável, no momento a seguir eu ponho-lhe 70 kg e ele move-me a 1.20 metros por segundo. Então se moveu mais rápido é porque já está mais forte. Mas nem toda a gente tem acesso a este tipo de ferramentas. O mais fácil é utilizar, e a literatura já tem alguns dados um bocado especulativos sobre isto, mas é possível usá-los. Por exemplo, eu escolho um exercício relativamente exigente, mesmo sem carga externa. Vamos pensar, por exemplo, num Bulgarian Split Squat. É tipo um lunge elevado, por exemplo. Eu peço ao atleta dizer, ok, faz o máximo número de vezes este exercício que tu conseguires. O atleta vai fazer 23. Passado 4 semanas, o atleta faz novamente, ok, fez 31. Okay. E é só, mais uma vez, a ter um sinal comparável em que eu registro. Normalmente, existem 2 âmbitos relativamente diferentes. O registro formal deve ser sempre feito em campos abertos, ou seja, até para ter uma apreciação qualitativa daquilo que é a interpretação do físio.
mas é sempre bom ter uma ficha formal, digamos assim, para o preenchimento ser rápido. Normalmente eu